Se você quer saber sobre coxins, quais existem e quais são as suas funções, fique nesse vídeo. Roda a vinheta, produção! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero sim que todo mundo esteja passando bem. Voltamos para mais um vídeo no nosso canal e hoje trouxe para vocês aqui novamente Rogério, fundador da TecnoSteel. Só que antes da gente começar, eu gostaria que ele fizesse uma apresentação de sua vida, né? Fale um pouco mais sobre o ramo de suspensão automotiva, como que foi, como que começou, quantos anos tem a TecnoSteel. Será que você poderia falar um pouquinho pra gente? Claro que sim. Bom, meu nome é Rogério dos Santos Correia, eu tenho 49 anos, trabalho no ramo automotivo, né, especificamente com suspensão desde 1994, né, então 31 anos aí de atuação nesse mercado, se especializando, sempre estudando. Sou formado em tecnologia de processo de produção. Tem diversos cursos também, em diversas fábricas voltadas à área de suspensão também, como fábrica de amortecedores, fábricas de bucha, fábricas de coxins. Já tive também centro automotivo, já trabalhei em empresa com escapamentos, já trabalhei também na produção de borrachas, né, de peças de suspensão automotiva, ou seja, metal borracha, né? E trabalhei também durante um período como piloto de umas maiores multinacionais aqui do Brasil, também fazendo testes em veículos de protótipos, né? Ou seja, veículos que vão ser lançados daqui, por exemplo, 4 anos. Nós começamos a fazer os testes, né, básicos de todas as peças dos componentes que precisam ser substituídos, né, alguns por baixa resistência e outros por alta resistência, né, que por incrível que pareça, quando existe alta resistência, muitas vezes precisa diminuir, né, a resistência desses produtos para que você consiga também chegar à reposição, né, de peças automotivas aí no mercado de reposição, né. Então uma peça para uma fábrica não é interessante durar para sempre, viu? É verdade. Então tá bom. Agora vamos esclarecer algumas dúvidas de vocês. Separamos algumas dúvidas frequentes que vocês têm e vamos focar hoje em coxins. Então, eu gostaria de saber o que é o coxim do motor e qual é a sua função no veículo. Bom, o coxim de motor, né, como o nome já diz, ele faz parte tanto do motor quanto também da suspensão automotiva. Se colocarmos ao pé da letra, né, ele faz mais parte do motor do que da suspensão automotiva. Mas por sua função ser reduzir o atrito, né, ou a vibração emitida pelo próprio motor para a carroceria do veículo, então ele tem a função de amortecer o impacto da vibração do motor para a carroceria, né? Se o coxim de motor não existisse, por exemplo, toda aquela vibração que existe no motor quando você liga o carro, ela passaria, né, tanto para a carroceria quanto para o volante, né, e ficaria insuportável para que fosse conduzido o veículo, né. Então, o coxim de motor ou calço de motor, né, também como é chamado em alguns locais, ele tem essa função de absorver a vibração do motor do veículo para que ela não transpasse para a carroceria e também para a dirigibilidade do veículo se tornar mais confortável, né? Muito bem, que ótimo, né? Que a gente tem os coxins de motor. Então, eu gostaria de saber quais tipos de coxim existem. Coxins, nós temos os do motor, né? Que normalmente são 2, né, um em cada lado. Em alguns veículos temos 3, né? Temos também o coxim do câmbio, né? Temos coxins também no escapamento dos veículos, também temos às vezes uma sequência, né, de diversos coxins que sustentam esse escapamento ao longo da carroceria, né, abaixo do chassi do veículo também. Temos os coxins do amortecedor, né? E alguns veículos também, as bandejas, né, elas também são equipadas com coxins, ou chamados mancais também, na parte traseira ou dianteira. Então,
São vários modelos, né, de coxins, e cada um com uma função, cada um com uma necessidade, então é bem complexo e cada modelo tem a sua função. Com nome também, né? Às vezes chamam de batente, coxim, depende do local. Eu também gostaria de saber quais são os sinais de que um coxim está ruim. É perigoso rodar com um coxim danificado? Realmente, quando o coxim começa a perder a sua função, ou seja, de tirar essa vibração do motor para a carroceria do veículo, logo se nota ruído, né? E essa trepidação que fica, que chega até a carroceria. Então você, ao entrar dentro do veículo, você sente toda a carroceria absorvendo, né, essa vibração e fica um barulho geralmente incômodo, né? Aquele barulho que parece que está com ferro, né? E a gente percebe realmente um grande incômodo. E muitas vezes o que pode acontecer, né, com relação a essa situação de danificação do coxim é começar a rachar, né, ou quebrar os suportes de fixação desses coxins, podendo também danificar a própria carroceria do veículo, né? Mas na maioria das vezes esses suportes podem ser de ferro ou de alumínio, né? Então quando você tem esse atrito muito grande, muitas vezes esses suportes também não conseguem suportar por muito tempo, né? Porque enquanto a borracha está fazendo a sua função, o suporte só está segurando o veículo. Uma vez que a borracha não está mais fazendo a sua função, esse suporte também começa a vibrar junto com o motor. E esse atrito de vibração faz com que essa chapa, né, ou essa peça de alumínio, ela venha a se romper, causando aí futuros problemas mais graves, né, e um gasto muito maior, né, com relação à manutenção do veículo. Certo. Então, a gente tem outra pergunta, que seria: qual é a diferença do coxim hidráulico e o coxim mecânico? Olha, basicamente, o coxim mecânico, ele é composto de ferro e borracha, né? É uma junção, é uma fusão feita, né, no momento da confecção desse coxim. A borracha é fundida, né, juntamente com o ferro, fazendo com que ele fique o que chamamos, né, na parte técnica, um coxim maciço, né? E o coxim hidráulico, ele normalmente tem uma cápsula, né, normalmente arredondada, que vai no interior dessa borracha, fazendo com que esse coxim ele tenha um pouco mais, né, de flexibilidade, ou ele se torne um pouco mais macio. Ele se torna um pouco mais macio, né? O princípio dessa condição do coxim hidráulico é algo até muito curioso, né? Porque os coxins hidráulicos eles começaram a ser produzidos em países onde a temperatura era abaixo de 0 graus, né? Onde muita neve, né? Então tudo congelava. Então você imagine uma borracha onde a temperatura é muito baixa e ela é num formato maciço. Em determinadas situações, esses coxins chegavam a uma temperatura tão baixa que quando você ligava o carro, era como se ela tivesse empedrada. Então ela rachava ou rompia, né, com muita facilidade. Então as pessoas tinham muito problema com os coxins e as pessoas não encontravam uma solução. Então, quando criaram esses coxins hidráulicos, principalmente nessas regiões, o óleo utilizado dentro desses coxins era um óleo que, quando começava a ter uma vibração, né, a movimentação daquele óleo, ele aquecia, né? Existem vários tipos de óleo também. Então, tem óleos que têm essa característica. E quando ele movimenta, ele aquece, né? E esse aquecimento desse óleo fazia com que esses coxins tivessem uma durabilidade muito maior. Ou seja, ele criava, né, a possibilidade de você ligar o seu carro e com pouquíssimo tempo esse coxim ele já se encontrava numa condição adequada, né, para que o motor funcionasse perfeitamente e não houvesse essa ruptura da borracha, porque ela se tornava flexível, né, bem mais rápido do que o normal. Então, o princípio foi esse, né? Hoje é utilizado de muitas formas, né, foi aperfeiçoado, né, e se percebe que os coxins produzidos principalmente, né, em linhas, os que vão para a linha de montagem, por exemplo, a qualidade hoje é muito superior ao que era antes, mas na linha de reposição nem sempre você encontra um coxim que tenha sido produzido da forma adequada, né?
Então eu acredito assim que alguns coxins ainda sendo fabricados com composto só de borracha, para um país tropical como o nosso, que a gente não tem aqui temperaturas tão baixas, uma desenvoltura muito boa, uma performance também muito alta com relação à necessidade do veículo. Mas basicamente é isso. Que legal, muito interessante, né, pessoal? Então, vamos para a nossa última pergunta, que é: como podemos resolver para um cliente que não encontra mais coxins do seu veículo no mercado de reposição? Então, a Tecnostil tem um departamento, né, onde nós também produzimos, né, coxins, buchas, né, inclusive os coxins de amortecedor também, né, que não foi falado, inclusive, que são os coxins que fazem a sustentação dos amortecedores, né, na carroceria do veículo. Então eles são ligados à carroceria do veículo e eles fazem a fixação dos amortecedores, né? É como se eles diminuíssem o atrito do amortecedor, né, para com o veículo na sua utilização. O amortecedor, na verdade, ele serve, né, também na suspensão para poder controlar a ação da mola, né? Muita gente acha que o que faz o carro ficar mais alto ou mais baixo é o amortecedor, mas na verdade é a mola. E a função do amortecedor é controlar a ação da mola. Mas voltando para a pergunta, a Tecnostil ela tem dentro de seus procedimentos técnicos, né, a condição dentro da ferramentaria também de fazer a reconstituição, né, de qualquer tipo de coxinha. Ou seja, pessoas que são colecionadoras de veículos, que têm veículos aí por volta do ano de 1950, 1960, né, que não encontram mais esses coxins para reposição de mercado, né, a peça antiga do veículo, nós podemos utilizar o material que possa ser utilizado, né, desse veículo e fazer um molde para que possa ser injetado novamente uma peça, né, como se fosse uma peça recém-produzida mesmo, né, como se fosse uma peça produzida exclusivamente para aquele veículo. Então nós fazemos um molde e dentro desse molde nós fazemos a injeção, né, de borracha, né, ou a fundição da borracha com um material metálico, fazendo com que esse veículo possa ser, né, novamente utilizado com uma peça com garantia, uma peça com qualidade e uma peça que vai trazer segurança, né, principalmente para os condutores, né? Então, independente do tipo de coxim, ou do tipo de mancal, ou do tipo de calço, a gente tendo, né, as medidas, tendo mais ou menos, né, o tamanho, né, através das medidas e a forma como ele vai funcionar no veículo, nós conseguimos reproduzir de acordo com o necessário para que as pessoas possam resolver, né, essa situação que muitas vezes chegam pessoas para a gente e falam: poxa, já rodamos o Brasil inteiro, já procuramos em todos os lugares e não conseguimos achar, né, e vocês conseguiram resolver o nosso problema. Então nossa missão é tentar realmente trazer solução, né, para aquilo que muita gente não encontra, fazendo com que todos possam aí realizar seu sonho, montar os seus carros e rodar com segurança com os mesmos, né? Ah, então tá bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Se vocês gostarem do nosso vídeo, comenta, curte, compartilha com o amigo e ativa o nosso sininho, tá bom? Que estaremos postando aí quase todas as semanas vídeo novo para vocês no nosso canal. Tecnostil, sempre a seu dispor. Obrigado.